Olá, tudo bem, turma do quarto ano? Aqui é a Prof. Rafa e eu tô aqui hoje para a gente dar início ao conteúdo do nosso terceiro bimestre da disciplina de arte, certo? Nesse bimestre a gente vai falar sobre um assunto super bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que são os jogos. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Prof. Rafa, o que os jogos têm a ver com a nossa disciplina de arte? Vocês vão entender. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho lá na história e a gente vai falar sobre de que forma os jogos eles acompanham a humanidade durante muitos e muitos anos. Então, voltando lá na história, a gente vai perceber que antigamente, logicamente, não existia tecnologia, então não existia computador, celular, internet, videogame, televisão, e as pessoas elas precisavam procurar um meio de se distrair, de ocupar a cabeça, de treinar o cérebro. E aí foram criados os jogos. Então, se a gente der uma olhadinha na nossa apostila, lá na página 4, a gente vai perceber uma gravura, uma aquarela feita em 1700 e pouquinho por um artista no qual ele demonstra 3 pessoas que estão participando de um jogo. Uma delas está ali só observando e 2 delas estão agachadinhas ali, fazendo um jogo que a gente conhece, que é a queda de braço. Uma competição de queda de braço. Acho que todo mundo aí já brincou disso, né? Aquele jogo que a gente pega a mão do nosso oponente e a gente tem que imprimir mais força que ele para conseguir abaixar a mão dele. Então, pessoal, aí a gente percebe que desde aquela época já as pessoas já brincavam. E aí eu pergunto para vocês, mas será que um jogo ele serve só como uma brincadeira? Não, né? O jogo, ele é muito mais do que uma brincadeira. Ele serve para treinar a nossa memória, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de observação. Então a gente tem que ficar muito atento quando a gente está desafiado em algum jogo para que a gente possa vencê-lo, né? Além disso, também é uma forma da gente se distrair muito legal, bacana, interessante. E existem vários tipos de jogos. Existem jogos que podem ser jogados por uma pessoa apenas, jogos que podem ser jogados por várias pessoas, jogos que podem ser jogados em dupla, enfim. Existe uma infinidade enorme de jogos dentro da nossa história. E aí, hoje em dia, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, hoje é possível que a gente jogue um jogo de tabuleiro, por exemplo, um jogo de dama, pelo nosso celular. Olha só que incrível, né, gente? Como as coisas vão evoluindo, né? E a tecnologia vai transformando a forma como a gente vive. Então, para a gente falar agora um pouquinho de arte, eu queria apresentar para vocês um artista chamado Malevich. E aí vocês vão me perguntar, prof, mas por que você vai falar sobre esse artista se a gente está falando sobre jogos? Ele gostava de jogos? Não. Esse artista eu vou apresentar para vocês porque ele vai ser a inspiração para um jogo que a gente vai criar nessa aula. Então, como que vai funcionar? Antes de eu explicar, eu vou falar um pouquinho sobre a história desse artista. Malevich, ou Malevich, é um artista russo que fez parte de um movimento chamado suprematismo, um movimento da arte bem importante. E ele traz no seu trabalho, principalmente, a linguagem das formas geométricas. Então, através das formas geométricas, ele cria composições interessantíssimas e ele desenvolve trabalhos abstratos geométricos. Significa que os trabalhos dele não apresentam imagens realistas, apresentam imagens abstratas, ou seja, imagens que nós não conseguimos reconhecer como algo formal, alguma forma que nós conhecemos, alguma forma natural, certo? O trabalho abstrato, ele consegue criar novas formas, e ele fazia isso através do uso das formas geométricas. Então, ele utilizava retângulos, triângulos, quadrados, círculos, formas que ele considerava puras.
Além disso, ele utilizava também as cores preto, vermelho, amarelo, verde, para fazer essas composições aí nos seus trabalhos. Aqui no finalzinho do vídeo vocês vão ver algumas obras do artista Malevich para vocês se inspirarem. E aí então, agora que a gente já conheceu um pouquinho desse artista, a gente vai criar um jogo muito legal. Para a gente criar esse jogo, vocês vão precisar de papel, tesoura e lápis de cor para quem não tiver papel colorido. Quem tiver papel colorido, pode utilizar o papel colorido. Quem não tiver papel colorido, pode utilizar a canetinha, lápis de cor ou o material que tiver mais fácil aí para vocês. Então vamos começar. Para a gente criar esse jogo, a gente vai utilizar tiras como essa aqui que a professora fez. Essas tiras elas vão ter medidas de 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Então, vocês vão criar 20 tiras como essa, certo? Do mesmo tamanho. No entanto, vocês vão ter que dividir 10 e 10, certo? Então, 10 tiras dessas vão ter cores diferentes. Vocês vão escolher. Eu quero que 3 tiras sejam amarelas, 3 tiras sejam azuis, 3 tiras sejam vermelhas e 1 tira seja preta, ok? Então, vocês vão pegar as outras 10 tiras que vocês fizeram e vão repetir a mesma sequência de cores, certo? 3 de uma cor, 3 de outra cor, 3 de outra cor e 1 de uma outra cor. Então, vocês vão ter, na verdade, 10 tiras com uma sequência de cor e outra pilha com 10 tiras com a mesma sequência de cor idêntica, certo? E aí o jogo funciona da seguinte forma. Com 10 tiras, vocês vão criar uma composição, inspirados aí na obra do Malevich. Vocês vão criar essa composição lá em cima de uma superfície plana. E aí, vocês vão desafiar uma pessoa que vai estar aí com vocês a observar por 10 segundos essa composição que vocês criaram, com essas 10 tiras. Então, a pessoa vai ter 10 segundinhos ali para observar, e aí vocês vão pegar uma folha e vão cobrir essa composição, vocês não vão desmanchar. E aí, vocês vão dar para essa pessoa que foi desafiada as outras 10 tiras idênticas às que vocês têm lá na composição que vocês criaram e vão pedir para que ela reproduza aquela composição que vocês fizeram da maneira mais parecida possível, certo? E dessa forma vocês vão treinar a memória de vocês. E aí depois que essa pessoa montar a composição dela baseada na memória que ela tem lá da primeira composição que você fez, vocês vão tirar o papel de cima e aí vocês vão comparar o quanto a memória de vocês ou da pessoa desafiada tá funcionando legal. Entenderam? Então é um jogo da memória diferente, inspirado na obra do Malevich, certo? Aí vocês podem fazer ao contrário depois. A pessoa que foi desafiada vai criar uma composição lá com as 10 tiras e vocês vão observar a composição e vão tentar reproduzir com as outras 10 tiras que vocês têm lá. Certo, pessoal? Então, o desafio da aula de hoje é esse. Eu quero que vocês fotografem para a professora Rafa a composição que vocês fizeram. Mandem para o e-mail da professora com a descrição de e-mail, nome de vocês, turma de vocês e atividade 1, terceiro bimestre. É muito importante, pessoal, que esteja na descrição do e-mail esses dados que a professora pediu. Eu espero que vocês se divirtam muito com esse jogo da memória, que vocês treinem muito a memória de vocês e que saiam composições muito interessantes aí. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.